Então, na verdade eu estou fazendo esse vídeo para tentar esclarecer para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que estão acompanhando toda essa loucura que aconteceu na minha vida aí nesses 2 últimos meses, né? E para esclarecer um pouquinho, né, do que aconteceu, né? Eu sofri, no dia 15 de outubro, eu comecei com o que seria um formigamento, uma sensibilidade aguçada nos pés, né? E que foi subindo para as pernas e com o passar dos dias foi tomando algumas funções minhas. Eu perdi a capacidade de urinar, perdi a capacidade de evacuar e quando eu fui perceber eu estava perdendo a capacidade de andar também, né? E isso foi assustador. Eu estava descoberto nesse período, eu passei descoberto porque eu estou abrindo uma empresa agora, então estava descoberto de plano de saúde e fui atrás da saúde pública. E fui em UPA, fui em posto de saúde, fui em hospitais, né? Eu vou relatar um pouquinho melhor para entender como é que foi esse processo, mas a verdade é que nesses dias que eu fui piorando, fui percebendo que tinha algo muito errado, né? Foi quando eu fui parar no Salgado Filho, fui parar no Hospital Salgado Filho, fiquei internado lá durante 14 dias, né? E os médicos tentando decifrar o que eu tinha. Em princípio, foi uma suspeita de síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que eu nunca tinha ouvido falar e assustadora por sinal, né? Mas com exames e com tantas outras coisas que a gente usou de recursos, a gente conseguiu eliminar esse problema. Mas continua a grande incógnita, o que eu tinha, o que eu tenho, né? Então, passei 14 dias internado, fiz todos os tipos de exame, mais de 20 médicos me examinaram, conversaram comigo, me entrevistaram, a gente tentando encontrar uma solução para o problema. E a gente não conseguiu encontrar, quer dizer, o tempo passou, eu fui piorando, né? Minha condição foi piorando, ela estabilizou, entre aspas, da cintura para baixo. E aí eu fui e comecei a entrar em desespero, porque como é que uma pessoa natural que está acostumada com os seus movimentos no dia a dia, de repente ela não consegue mais andar, não consegue mais fazer nada normalmente. Isso realmente para mim foi algo assustador, né? Foi algo que mexeu com o meu emocional, enfim, de todas as outras formas. Consegui ser transferido para o Hospital dos Servidores, né, que é um hospital sensacional, dentro da área neurológica. Só para esclarecer, o Salgado Filho é um hospital clínico, né, então ele, para a proposta dele como clínico, ele foi excelente também. As pessoas lá, os médicos com todo cuidado, com todo zelo, os enfermeiros também com todo cuidado, fizeram tudo que podiam para poder, naquele momento, me atender da melhor forma possível, só que é um hospital que a proposta dele é clínico, é para traumas, é para acidentes emergenciais e tudo mais. Eu tinha que ir para uma unidade especializada em neurologia, que era o problema que estava mais associado aos meus sintomas. Então consegui com muita dificuldade, eu vou entrar em detalhe do porquê isso, né? Consegui uma transferência para o Hospital dos Servidores, né? Fui para o Hospital dos Servidores, para a área neurológica e, para minha sorte, consegui encontrar uma equipe fantástica, né? De especialistas, de pessoas que realmente conhecem do assunto, dominam do assunto, e a gente conseguiu através de muita investigação, né? Foi engraçado que parecia uma temporada de House, né? A gente começou a fazer levantamentos, questionamentos, os médicos muito atentos, né? Todos eles, em especial, eu posso dizer, 2 médicos que foram fantásticos aqui, que foi o Dr. Vitor e o Dr. Matheus, né? Que fizeram a diferença na minha vida aqui, em vários aspectos, se tornaram até praticamente meus amigos, preocupados, atentos, né? E ajudaram, junto com toda a equipe, com todo o corpo de saúde daqui, a gente conseguiu encontrar a solução do problema. E resumindo, o que aconteceu comigo foi que eu dei um mergulho há 5 anos, quer dizer, num lago em Minas Gerais, com amigos, num lugar que tinha um parasita chamado esquistossomose. E esse esquistossomose, o que ele fez? Ele entrou na minha corrente sanguínea, se alojou na minha medula, né, para minha sorte, para não dizer o contrário, e eu acabei adquirindo uma doença, a partir de uma doença raríssima, né? E em cima disso ele causou outra doença, que foi uma doença chamada síndrome da caldequina, né? Que fez eu perder essas funções da cintura para baixo. Mas até se descobrir isso, realmente foi um trabalho de muita investigação, de muita apuração, de muita competência, de muita dedicação, de muita análise. Então foi um conjunto, junto com o Fundão, que fez pesquisa,
pesquisas, de análise de coleta para poder pegar informações, laboratórios, enfim, e outros lugares que eu fui fazer todo tipo de análise possível que o hospital tinha recursos para me oferecer, e teve, foram muito bons os recursos. Fiquei impressionado, né, com a qualidade não só do corpo médico, com o trabalho missionário dos enfermeiros, sabe, da equipe em si, não só aqui como no Salgado Filho. Tive algumas experiências em outros lugares também que eu vou relatar já já, e a gente conseguiu decifrar o mistério. Então a coisa boa, né, a notícia boa é que descobriu-se, né, o que eu tenho, e a gente começou um tratamento em cima disso, né. Eu tomei uma medicação fortíssima para eliminar essa esquistossomose que criou uma colônia dentro da minha medula, né, e também comecei um tratamento de corticoides e algumas outras medicações para poder tentar restabelecer, né, o meu corpo. Eu perdi muita capacidade, e além disso eu vou entrar dentro de uma fisioterapia intensiva, tanto física, né, física externa, como também urinária, fecal e outras funções que eu vou precisar restabelecer. E graças a Deus, pela minha juventude, pela minha energia, os médicos estão muito otimistas que eu vá realmente me recuperar por completo. A questão do prazo, como medicina não é uma matemática exata, não é uma ciência exata, né? A gente não tem um prazo específico para isso. Pode ser que eu me recupere completamente em 3 meses, pode ser que eu me recupere completamente em 9 meses. Os médicos estão apostando em 9 meses, e eu estou apostando com eles que em 4 meses e meio eu vou estar com toda a minha integridade restabelecida, né? Mas em cima disso, né, isso acho que é o resumo de como é que está a minha situação, né? Eu devo estar recebendo alta, se der tudo certo e correr tudo bem, em mais ou menos uma semana. Vou poder ir para casa e me recuperar em casa. Vou fazer um processo ambulatorial e vou passar por todos os outros processos que são importantes para poder eu me recuperar. Algumas coisas que eu queria comentar a respeito do que eu percebi usando o serviço público de saúde, né, foi o seguinte, né, a gente tem como eu falei, o trabalho dos médicos em todos os lugares que eu passei. Como é que foi a minha trajetória? Passei nos primeiros dias de sintoma, eu passei na UPA, né? Passei numa UPA, uma unidade de pronto atendimento. Chegando lá, fui atendido, me deram atenção, não tive problema com demora, aquelas coisas absurdas que a gente vê, não, fui bem atendido. Percebi que, em algumas observações que eu vou fazer também à frente, percebi que houve uma atenção para tentar resolver o meu problema. Logo de cara fizeram exames que eram necessários, só que por não ser uma especialidade, né, eu fiquei dando voltas. Eu fui 3 vezes na UPA para poder tentar até se chegar a alguma conclusão de que ali não ia resolver o meu problema é um pouco mais sério. Fui encaminhado a um posto de saúde. Nesse posto de saúde que eu fui para poder procurar um urologista, que era a suspeita inicial, né? Não se imaginava que era uma doença neuropática ou algo do gênero. Então eu fui encaminhado para um posto de saúde para poder entrar dentro de um sistema de regulação de vagas que se chama SISREG, é o Sistema Nacional de Regulação de Vagas, que foi aí onde eu comecei a me surpreender negativamente. Até então, eu posso dizer que das outras experiências eu fiquei muito maravilhado com todo o processo hospitalar público, né? Eu fiquei bem encantado mesmo. Mas o que eu percebi foram os problemas que um sistema único de saúde, que na verdade eu percebi o quanto ele é falho, o quanto ele é deficiente, o quanto ele é segregador e o quanto ele prejudica algumas pessoas. E eu queria sinalizar isso também, aproveitar e compartilhar, já que eu estou aqui falando, né? Aproveitar e falar um pouquinho a respeito disso. Quando eu fui para o posto de saúde, me colocaram um sistema para poder entrar esse SISREG, ele faz um agendamento de vagas, né? Ele pega uma pessoa que tem uma necessidade, inclui dentro do sistema, e ele vai entrar de acordo com a vaga, como se fosse uma fila virtual. Então ele faz o agendamento, é até interessante nesse sentido, né? Principalmente para quem não tinha nada dentro da área de saúde, se tornou uma ferramenta muito útil para muitas pessoas, né? Então eu entrei nesse sistema. No dia seguinte percebi que a minha situação estava muito mais grave, minhas pernas elas pegavam fogo, inflamavam, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí me orientaram para ir para o hospital do Andaraí. Fui para o hospital do Andaraí, cheguei lá,
na triagem, né, do atendimento para procurar um urologista emergencial, ao invés de esperar pelo CISREG, porque me disseram que realmente o processo poderia ser muito demorado. Ao chegar no Andaraí, eles na triagem verificaram que o meu caso não era realmente de urologia. Meu caso era um caso de neurologia. Por quê? Porque estava mexendo com outras partes que não eram só as minhas funções básicas de urinária e fecal, enfim. A coisa era muito mais além. Então, me encaminharam nesse momento para ir ao Pedro Ernesto, né, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece. Fui ao Pedro Ernesto procurar um neurologista, não tinha neurologia lá. Do Pedro Ernesto me encaminharam para ir ao posto de saúde de novo. No posto de saúde eu estou completamente debilitado, fui ao posto de saúde, cheguei lá para tentar ser atendido e novamente eu me jogar no CISREG. Com apelo, né, conversando e tentando explicar a minha situação, me encaminharam para uma médica clínica que estava de plantão na hora. Essa médica avaliou a minha situação e viu que o caso era bem mais grave do que se pensava. E ela falou, olha, vai para um hospital de emergência, porque o seu caso é um pouco bem mais complicado do que ele parece. Então ela veio com essa suspeita, ela botou no encaminhamento síndrome de Guillain-Barré, uma interrogação, mas não me falou o que era para não me apavorar, enfim, para não criar nenhum tipo de... Ela teve esse zelo, mas me encaminhou para ir numa emergência e falou, olha, vai ao Salgado Filho, porque você tem que ir lá ver, se não te atenderem, você volta aqui que a gente vai tentar dar um jeito. E aí fui para o Hospital Salgado Filho. Cheguei lá na hora da triagem, quer dizer, fui fazer uma triagem, lá não tem clínico, lá tem neurocirurgião. O neurocirurgião ele vai para combater, ele já tem o diagnóstico, ele vai para fazer o processo de intervenção já cirúrgica. Ele não vai para poder fazer análise clínica, ele não vai fazer exame clínico nenhum. Então não era o lugar para eu ir, quer dizer. Então eu acabei me internando lá, fiquei 14 dias internado naquele hospital. Como eu falei, eu fui muito bem atendido lá, mas eu perdi 14 dias, tive 14 dias desperdiçados. Por quê? Porque não era um hospital especializado para o problema que eu tinha. Já tinha sido verificado no próprio hospital do Andaraí que era um problema neurológico. Então, ou seja, era para ser encaminhado para uma unidade que tivesse atendimento neurológico, não para um hospital que não tinha esse tipo de atendimento. Moral da história, fiquei 14 dias internado no Salgado Filho, enquanto meu problema se agravava. Um problema que de repente poderia ter sido resolvido muito precocemente, né, e eu poderia ter me recuperado muito mais rápido, diagnosticado muito mais rápido se eu tivesse ido direto para especialistas, mas eu acabei perdendo 14 dias ocupando um leito num hospital público, tirando vaga de outras pessoas. Um leito dentro de um hospital público custa uma fortuna, custa muito. Uma diária de um leito no hospital público custa muito alto. E eu fiquei 14 dias lá e sendo tratado de maneira errada. Por quê? Porque houve, nos levantamentos das suspeitas, né, quer dizer, se levantou que eu estava com meningite. Eu não tinha meningite nenhuma. E eu tomei 10 dias de medicamento para meningite, sem ter meningite. Quer dizer, isso ainda acabou agravando até o meu caso. Quando eu finalmente, através da intervenção de amigos, porque pelo Sistema Nacional de Regulação de Vagas, eu ficaria meses. Lá eu conheci um rapaz que se chama César, e ele foi para mim um divisor de águas em relação à parte emocional da doença. Ele estava simplesmente há 7 meses internado no Hospital Salgado Filho, esperando uma transferência para um hospital neurológico, porque o problema dele era neurológico. E quando eu me deparei com a situação dele, eu fiquei chocado. E me imaginei naquele quadro. Falei, poxa, eu vou ficar 7 meses internado aqui para tentarem descobrir o meu problema? Caramba, minha vida acabou, é isso? Então, eu tive muita sorte de muitos amigos, muitos amigos, familiares, pessoas que realmente têm um carinho enorme por mim, que começaram a intermediar maneiras de eu ser transferido. Começaram a correr atrás de outras formas que não usasse esse Sistema Nacional de Regulação de Vagas, que estava naquele momento, por exemplo, escravizando, aprisionando o César dentro do Hospital Salgado Filho há 7 meses, como ele estava. Quando eu finalmente eu consegui 3 vagas, né, por conta do intermédio desses amigos, consegui uma vaga no Fundão, consegui uma vaga no Hospital São Sebastião, que é dentro do anexo dos servidores, e que poderia chegar e me dar uma ajuda, me dar um suporte para poder
de repente no mesmo lugar, se precisasse ser transferido para cá ou voltar, teria o mesmo acesso, e a própria vaga aqui. E para minha surpresa eu perdi duas das vagas por conta da burocracia que esse sistema de regulação de vagas tem. Quer dizer, quando conseguiu a vaga, a gente tentou fazer a conexão, que antigamente era assim: o hospital ele tem vaga, ele tem uma necessidade, eu tenho uma pessoa que está doente, ela precisa de um especialista, não tem naquele hospital, o médico que está atendendo ele liga para aquele hospital que tem aquela especialidade e fala: alô, olha só, estou precisando de uma vaga tal, posso te encaminhar para aí? Ah, não tem vaga, poxa, vou te mandar para, assim que tiver vaga você me avisa, ou então eu estou te mandando ele para aí, bota ele no corredor, enfim, mas ele está no lugar que vai ser encaminhado para ele ser tratado. Com esse sistema não funciona. Esse sistema ele só trabalha na parte de internação, é bem complexo, né? Eu não vou entrar em detalhes porque realmente a gente não tem muito tempo aqui, mas e eu estou dentro do hospital inclusive, mas a questão ele ficou, no caso do César, que eu vou usar como uma referência, ele ficou durante todos esses meses esperando um sistema que não funcionou e que não funciona, não é funcional. Ele é um sistema arcaico, que já começou obsoleto, entendeu? E que poderia ser muito melhor desenvolvido. Então o que acontece? Mas criticar é muito fácil, né? Então você está fazendo críticas, poxa, a gente está tentando melhorar o sistema de saúde e você está aí detonando com o sistema que a gente melhorou, que a gente tentou fazer uma coisa bem bacana. Mas vamos adiante para poder entender a gravidade da situação e as consequências que isso pode trazer para as pessoas. Quer dizer, eu quando eu consegui transferência para cá por outros meios, amigos meus médicos que foram lá, fizeram a conexão da vaga, fizeram a ponte, ainda assim houve bastante intransigência por parte da burocracia, nem daqui dos servidores mesmo, nem falando mal do Salgado Filho, do próprio sistema, esse sistema único de saúde, que ele não é funcional. Então o que acontece? Passou o tempo foi eu perdi essas duas vagas. Quando chegou na terceira, aí houve realmente uma intervenção de outras pessoas para poder conseguir essa conexão, conseguir ser transferido para cá. E realmente foi, como eu relatei no início, rapidamente conseguimos o diagnóstico. Realmente é um hospital especializado, realmente é um hospital, tem uma estrutura para poder fazer o tratamento. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para trazer o César? Porque o César ele não pode continuar nessa situação. Então fizemos uma meta, entrei em contato com ele, como eu já tinha descoberto como, e percebi que tinha vagas. Porque o que acontecia era o seguinte: um hospital que tem vaga, ele não vai ficar indo atrás de hospitais que estão precisando de alguém que está com problema. Olha, vou ligar para a UPA, vou ligar para o Hospital Salgado Filho, vocês estão precisando de alguém com neuropatia aí ou com algum problema neurológico aí? A gente está com vaga aqui. Não, quem tem que fazer isso é o hospital que está precisando transferir essa pessoa. E o que acontece hoje? Você joga no CISREG e bota a culpa nele, deixa ele lá uma hora ele vai pintar a vaga e a pessoa nesse momento ela está lá sofrendo, está perdendo a oportunidade de ser tratada. No caso do César especificamente, ele ficou 7 meses usando um leito que não era para ele, quer dizer, que não funcionava, e no fim das contas ele acabou prejudicando muito a saúde dele. São vários os problemas que ele adquiriu de saúde por conta disso. Não vou imaginar 7 meses com uma doença que não estava sendo tratada adequadamente dentro de um hospital que não era especializado. Você imagina quanta perda ele teve. A gente conseguiu fazer a transferência dele através de... não fiz nada, basicamente o que eu fiz só dizer como foi que funcionou comigo, e ele conseguiu. Hoje ele está feliz da vida, inclusive hoje é o aniversário dele, ele está feliz o quanto ele já progrediu em tão pouco tempo, né? E quanto ele está otimista. Alguém que estava depressivo, pensando até em desistir da vida, enfim, hoje deu uma vida para ele. Mas a questão e a minha crítica vai, nós temos hoje um sistema, como eu falei, muito arcaico, um sistema que poderia ser eficiente, um sistema que, se você investe um pouquinho nele só, que seja em tecnologia. Hoje a gente tem fala-se lá fora o tempo todo de medicina preventiva, né? Hoje o Brasil está engatinhando em medicina preventiva. A gente está começando com a saúde da família, que é um projeto importantíssimo, que não só evita custos e tal, mas a minha crítica é porque hoje o que eu percebo é que, com o contingente médico que a gente tem, se nós tivéssemos uma eficiência, nós poderíamos atender 30% mais da quantidade de pessoas que a gente atende. Ou seja, você baratearia muito mais o custo com a saúde. Se você tivesse um sistema completamente integrado, um prontuário único,
Não existe um prontuário único. Hoje você passa mal em um hospital, eu passo mal, eu estou lá no Ceará, se eu tiver problemas, sofro de diabetes, sofro de crise convulsiva, tenho epilepsia, qualquer coisa, e de repente eu tenho um histórico lá no hospital, eu passo mal aqui, simplesmente caio e desmaio, uma coisa fácil de tratar, ninguém sabe se eu tenho alergia a alguma medicação, ninguém sabe nada, eu vou ser tratado da maneira mais arbitrária, porque não por culpa dos médicos, porque não se tem informação, né? Sistema Único de Saúde, quando eu ouvi falar, eu pensei, e a proposta do que o sistema você pensa assim, caramba, que sistema maravilhoso, né? É um sistema que ele bota, você tem uma pessoa em que você tem todo o histórico dela, se ela tem diabetes, se ela tem alergia a algum tipo de medicamento, se ela tem tendência a algum tipo de doença, se ela está tendo algum problema de saúde, e você consegue mapear. Então isso tudo através de um sistema simples que você pode desenvolver, que é baratíssimo, isso não tem custo, perto do custo que se tem com a saúde. Criar um sistema eficiente é a coisa mais fácil do mundo e mais barata. Quer dizer, eu mesmo posso desenvolver um sistema, não eu de botar a mão para fazer, mas desenvolver as diretrizes que ele tem e botar uma equipe de programação para poder fazer e alinhar isso. Foi a coisa mais simples e mais barata do mundo. Você tem um prontuário único, onde você pode pegar uma pessoa e tratá-la, se ela chegar a passar mal em qualquer lugar, você sabe que ela tem alergia, que ela tem problema, qual é o problema, que se ela está desenvolvendo alguma doença, você consegue mapear regiões, por exemplo, onde está tendo foco de algum surto. Olha, já são 3 ou 4 casos de uma determinada doença, o sistema ele consegue mostrar isso para qualquer lugar. Um médico que possa ter acesso, quando aquele paciente, quando passou mal, um médico, um especialista de saúde, ele entrar no sistema e ver todo o histórico daquele camarada, o tipo sanguíneo e tal. Quando eu fui internado no Salgado Filho, fiz vários tipos de exames diferentes. Quando eu cheguei aqui no servidor, tive que fazer vários tipos de exames diferentes, porque o prontuário de lá não pôde vir para cá. Quer dizer, não tem um prontuário único que deveria ser integrado, que deveria estar dentro de um sistema, e não funciona isso. Quer dizer, então você vê um desperdício de dinheiro público muito grande, porque só os exames que eu fiz, caríssimos, eu tive que refazer. Então, quer dizer, exames que já tinham concluído, já tinham dado conclusões de situações, e eu tive que fazer novamente. Isso tudo gera custo para nós, para o nosso bolso. Quer dizer, e custos absurdos. Se fosse bem aproveitado, se nós tivéssemos hoje uma ferramenta, um sistema com algoritmos que pudessem definir, nós evoluiríamos muito na questão da saúde. O médico, ele já examinou, hoje você faz uma triagem. Eu vou dar um exemplo, eu tive que passar por vários hospitais diferentes. Quantos profissionais de saúde eu tirei do seu trabalho, quantas pessoas eles deixaram de atender porque foram me atender uma única pessoa para poder passar 10 vezes a mesma informação. Eu lembro que assim que eu entrei no hospital, eu tive que contar a mesma história para 20, 30 pessoas diferentes. Enquanto se aquilo tivesse informatizado dentro de um sistema organizado, bonitinho, qualquer especialista, qualquer médico poderia chegar e acompanhar todo o processo. A minha evolução, no dia 15 ele teve febre, no dia 18 ele tomou antibiótico, no dia 23 ele tomou uma determinada medicação. Um exemplo, eu tomei a medicação para um Rocefin lá para essa falsa meningite, porque eu não tinha meningite, e quando eu cheguei aqui eu acabei adquirindo uma infecção urinária, porque eu estou dentro do hospital. Enfim, quando eu estava me recuperando, prestes a receber alta, tive uma infecção urinária. Eu já ia receber Rocefin de novo para ser tratado. Por acaso eu me lembrei do nome, falei com o meu médico, falei com o médico que está me atendendo, falei: Vitor, eu já tomei Rocefin 10 dias lá no outro. Aí, o que? Você tomou Rocefin lá? Então, peraí, deixa eu pegar e vamos fazer um exame aqui, vamos ver qual é o mais adequado. Por quê? Porque se eu tomo Rocefin, provavelmente a minha bactéria ia ficar muito mais resistente e eu ia ter um problema muito mais grave. Olha só a situação. Então, são muitas arbitrariedades juntas num sistema que se existisse realmente um sistema integrado, alinhado, com uma linguagem algorítmica, de forma que ele pudesse realmente integrar todas as áreas, todos os setores, criar situações para que as pessoas pudessem ser realmente tratadas de maneira eficiente, que se isso customizasse tempo, customizasse dinheiro, customizasse mão de obra, né, e fizesse com que o paciente ele tivesse menos passagens, inclusive por vários especialistas. Isso eu tenho certeza que não só faria economizar muito dinheiro, como também faria com que com o contingente que a gente tem, aumentasse muito mais a capacidade de atendimento.
entendeu? Então essa é a minha crítica com relação ao sistema de saúde. Eu acho que ele poderia ser muito melhorado. Eu percebi uma coisa engraçada, que foi assim, como é que a gente trata as pessoas, né? Quer dizer, quando eu chego num lugar e quero ser atendido de alguma forma, a educação ela faz parte, né? Ela é uma coisa que é uma obrigação de qualquer cidadão. Eu entendo dessa forma. E o que eu percebi é que às vezes em alguns momentos no hospital, eu via gente gritando, reclamando e tal. O que eu percebi é que o que mais faz uma pessoa conseguir ser tratada rápida, conseguir ser tratada de maneira eficiente, conseguir a cura para seu problema, a cura para sua doença da maneira mais rápida possível, é ele entrar em sintonia com o profissional de saúde que está atendendo ele. Então, às vezes, eu entendo que as pessoas desesperadas, porque estão no momento de dor, no momento de sofrimento, um familiar alheio que está ali numa situação caótica, às vezes precisando de uma atenção médica, e aí o que acontece? A gente no desespero, é natural isso, nós somos seres humanos, a gente quer chegar de sola em cima às vezes do médico, do profissional que está atendendo, só que isso cria um abismo enorme entre as duas partes, porque o médico, ele é ser humano também, e quando ele é tratado com grosseria, ele acaba refletindo isso quase que instintivamente. E o que eu percebi, por exemplo, que todos os médicos que eu ia, eu tentava fazer o quê? Entrar em contato com ele e fazer ele entender o meu ponto de vista, fazer ele entender o que estava acontecendo comigo. Eu mesmo estudava o que estava acontecendo, ia no Dr. Google, né, que popularmente a gente brinca às vezes, pesquisava a respeito de sintomas, já debatia com ele, falava com ele o que estava sentindo, sempre com a educação que eu gostaria que ele falasse comigo. E o que eu percebi é que todos os médicos me atenderam muito bem, e que o meu diagnóstico foi rápido. Eu acredito que por conta dessa sinergia e dessa sintonia que eu criei com os médicos. E o que eu percebo às vezes é que a gente, no impulso, a gente acaba sendo grosseiro com o médico e afasta. Então, às vezes o médico ele vai fazer porque ele é profissional, ele tem um juramento e tal, é claro que ele vai fazer o melhor para ele, para o atendimento, mas se o paciente ele entra em sintonia com o médico e passa realmente os problemas da maneira como ele gostaria que falasse com ele, eu tenho certeza que nós, como sociedade, íamos também melhorar muito a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço, ia ter muito mais eficiência, não só no diagnóstico, como no tratamento da doença. Então, em princípio, são algumas coisas que eu queria considerar, e eu acho que se nós pudéssemos, de repente, passar isso, sei lá, para um Ministério da Saúde ou para alguém da competência que pudesse realmente trabalhar em um sistema eficiente que pudesse fazer a gente não só reduzir a despesa, como atender muito mais a quantidade de pessoas doentes que a gente tem capacidade de atender, eu acho que a gente faria muita diferença. E não só um sistema desse faria diferença para a gente, como faria diferença também, a gente poderia usar ele como referência para outros países, inclusive. Então essa é a minha sugestão, é a minha crítica e a minha consideração. Eu queria agradecer aí a oportunidade a todo mundo, agradecer por todas as orações, por todos os pedidos, por todos os agradecimentos que foram feitos, tá? Um beijão para todo mundo, muito obrigado. Então eu estou aqui com meu amigo César, que fez aniversário ontem, né, César? Ontem. Fez aniversário ontem, tá aqui, um guerreiro, cara. Passou 7 meses lá no Hospital Salgado Filho e desperdiçando tempo como a gente fez, né? Que a gente jogou. Peguei de presente uma úlcera de pressão. E outros problemas de saúde também, né? 2 infecções, 2 pneumonias. Pneumonia também? 2. Quem estava cuidando de você lá? Um geriatra. Dr. Ulisses. É mole. Depois que você veio pra cá, como é que tá o sentimento? Queria me recuperar. Vou ficar bom. Aqui a estrutura é outra, né? Aqui é outra. A equipe, todo mundo. 10. O pessoal sabe o que faz, né? Essa que é a questão, a diferença, né, cara? E a gente pensar assim, quanto tempo foi desperdiçado? 7 meses, uma coisa que 7 meses que foi jogado fora. Eu fico lamentando os 14 dias que de repente eu podia ter sido precocemente diagnosticado, né? E fico imaginando, 7 meses ficar naquele lugar esperando sem ter solução, porque o problema não estava lá. O problema para resolver o problema era aqui, né? 2 meses de barriga para baixo. 2 meses de barriga para baixo? 2 meses para baixo. Tem que ficar de bruços. Direto. Faz a minha cirurgia. Uhum. Aí, tipo, não virar. Bom, agora, o legal é que a gente vai sair dessa firme e forte, né? E aqui tem 2 guerreiros, cara. 2 grandes guerreiros aqui, entendeu? Então, 2 combatentes. 2 combatentes.
Quantos anos? Pode perguntar? 41, fiz ontem. 41. Parabéns, feliz aniversário e é isso aí. É a gente que passou por isso tudo, entendeu? Tô falando aqui porque eu fiz um vídeo lá contando o relato todo da situação e eu comentei de você, comentei de tudo que a gente passou, do que você me motivou na verdade para poder sair de lá e também fazer tudo que eu pudesse para poder trazer você para cá também. Foi o André que trouxe pra cá. Fomos nós. Eu, verdade. você, tua esposa, a gente lutando e a gente conseguiu. Então, seja bem-vindo e que a gente saia daqui curado, bom, feliz e pronto para daqui para melhor. Vou contar a história agora. Contar a história, é isso aí.